Desde novembro está iniciada a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde. No programa de hoje, a gente traz algumas pautas e preparativos dessa etapa para o maior evento democrático em defesa da saúde pública do Brasil. O Sala de Convidados está começando. Sem o SUS, o que seria da saúde de milhões de brasileiros? O SUS ele falta ter uma gestão melhor. Os conselheiros têm um papel fundamental no dia a dia da gestão. Antigamente não tinha conferência estadual, conferência municipal, conferência nacional. Tem que voltar a ter, gente. O povo tem que ser ouvido. O conselho, ele aproxima mais a sociedade civil do governo. Os conselheiros vivem num território, vivem perto da população. Eu acho que o primeiro passo é começar pela população exigindo. A gente fala que política e religião não se discute, está errado, se discute. A gente dá muito mais importância para o futebol. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de Saúde, Osvaldo Sérgio Mendes, conselheiro municipal de saúde do Rio de Janeiro, representante do segmento de usuários. E participando da conversa remotamente, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, e Maria do Socorro de Souza, pesquisadora da Fiocruz Brasília. Eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Receba aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Então, não deixa de participar. Osvaldo, Pigato, Socorro, que bom estar com vocês aqui, dando início aí aos trabalhos da Conferência Nacional de Saúde, começando por essa etapa municipal que é muito importante, né, Pigato? Eu vou começar com você para a gente refletir um pouco aí sobre a primeira conferência realizada depois de 2 anos, quase 3 anos aí de pandemia, se a gente considerar que a pandemia ainda não acabou, e em plena troca de governo, né? Como é que está essa largada para a conferência nos municípios? Olá, Yasmine, também Osvaldo, Socorro e as pessoas que estão nos acompanhando pelo Canal Saúde. Bom, vou voltar aqui ao Canal Saúde, mesmo que virtualmente. Estou devendo uma visita aí. Tá sim. Quando for na Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem que dar uma chegadinha aí, né? O pessoal me cobra bastante. Mas estou aqui na Fiocruz, aqui em Brasília. Estamos na reunião do Conselho Nacional de Saúde, a 337ª reunião ordinária, várias pautas aqui importantes, inclusive hoje à tarde uma das pautas é a 17ª Conferência Nacional de Saúde, e essa conferência que foi convocada no dia 5 de outubro do ano passado. A gente convocou com bastante antecedência para mobilizar aí, toda a sociedade, os conselhos estaduais, municipais, locais, distritais. Iniciamos já o processo de conferências livres, de várias outras etapas preparatórias. Tivemos vários eventos, agora o último, só para citar, o 13º Congresso da Abrasco, também foi etapa preparatória. Tivemos a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde no dia 5 de agosto, em São Paulo, que foi organizada pela Frente pela Vida. Enfim, várias outras atividades com os movimentos, entidades, sindicatos, organizações de todo o país, para que a gente tenha agora, no início das atividades das etapas municipais, o engajamento da população, enfrentando ainda esse desafio da pandemia, que não acabou. A gente sabe que em vários lugares aí, a gente sabe que ainda tem riscos, então o pessoal também tem que tomar cuidados, mas que as conferências aconteçam com bastante êxito, é isso que a gente acredita. Socorro, você também já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde, é um ótimo modelo, um ótimo exemplo aí, né, da disposição aí da presidência do Conselho, que tem sempre um valor democrático para a gente. E assim como o Pigato também estava no grupo, no GT de saúde do governo em transição. E queria saber com você como é que essa 17ª conferência foi trazida nesse grupo de trabalho e qual a importância de se fazer uma conferência logo no primeiro ano do novo governo. Então, boa tarde, bom dia, na verdade, né? Bom dia, Pigato, seu Osvaldo, Yasmine, agradeço aqui o convite do Canal Saúde e da Sala de Convidados. Dizer que eu acho que quando o Pigato traz a informação de que desde o ano passado a 17ª foi convocada, a gente sabe que foi convocada num momento ainda de ruptura democrática no país, onde muitos espaços de participação social estavam sendo desativados ou negligenciados
ou mesmo inativos. No caso do Conselho Nacional de Saúde, ele permanece, mesmo numa situação de crise democrática, funcionando e cumprindo um papel extremamente importante. Acho que o processo de transição, para mim, é um marco, de novo, uma retomada de um princípio ético-político da democracia brasileira, no sentido de participação política da população ou da sociedade civil nas decisões, nas tomadas de governo, no que diz respeito às necessidades sociais, principalmente no caso da saúde pública. Quero dizer que, para mim, é importante a gente estar bastante atentas, observando o contexto em que a 17ª Conferência Nacional de Saúde vai acontecer. Para mim, é um momento que confirma que democracia participativa e deliberativa tem que ter povo engajado, tem que ter várias etapas e tem que ter um orçamento público orientado pelas prioridades decididas com a população, com os segmentos organizados da sociedade civil. Eu acho que a transição do governo eleito, o governo Lula, mostra e sinaliza o quanto as políticas sociais terão prioridade no orçamento e enquanto esse princípio ético-político da participação vai ser valorizado pelo atual governo. Isso é o suficiente, isso é extremamente importante, mas ele precisa ser como modo de governar em todas as esferas de poder. E aí é interessante a gente falar, né, Oswaldo, sobre essa etapa da Conferência Municipal de Saúde, que acontece ali nas bases, com as conferências distritais. Para quem não conhece o processo da conferência, é super importante a gente trazer essa base. No Rio de Janeiro, vocês ainda estão trabalhando nas conferências distritais, são 10 conferências ali por regiões, né? Como é que está esse movimento nesse momento, Oswaldo? Só para quem não conhece, entender um pouquinho desse processo. Perfeito, Yasmine, um bom dia, Socorro, bom dia, Pigato. Para o Conselho Municipal de Saúde, é muito importante estar nesse espaço, falando aqui enquanto usuário do sistema, representando a presidente do Conselho Municipal de Saúde, que também é usuária. Então, para nós, é uma honra estar aqui presente. Evidentemente, nós estamos aí na fase das 10 conferências distritais de saúde que estão acontecendo. Realizamos até agora 5 conferências. O ano que vem vamos realizar as outras 5 para dar, evidentemente, a direção da 14ª Conferência Municipal de Saúde. Olha só, para que a gente possa, depois, Conferência Estadual de Saúde, e aí sim chegar até Brasília, encontrarmos lá o Pigato e a Socorro para uma grande conferência, para que nós possamos, evidente, nós, usuários, gestores e, evidentemente, os trabalhadores, ter uma política pública de saúde pública para todos nós, que é de suma importância. Passamos aí um período muito ruim com esse governo que ainda está. Brevemente ele vai pegar o boné dele e sumir do mapa, ou melhor dizendo, vai lá para Bangu 8, que é isso que ele tem que ir, para Bangu 8, todos eles, principalmente o ministro que foi da Saúde, o tal de Pazuello. Esse, então, tem que ficar no Bangu 8, segurança máxima, porque é um criminoso. Vamos conversar sobre todo esse processo de produção, né, de políticas de saúde que a conferência possibilita, e aí a gente vai realmente perceber que essa etapa municipal é onde tudo começa, né, Oswaldo? Importante você estar trazendo um pouco disso para a gente. A nossa equipe de reportagem foi ao centro do Rio de Janeiro para ouvir algumas reivindicações e saber o que a população conhece sobre as conferências de saúde. A gente veio ao centro da cidade do Rio de Janeiro para saber como anda a saúde da população. Queremos saber quais as melhorias necessárias e as demandas mais urgentes. O que você acha que falta para o SUS ficar melhor? Eu acho que falta respeito da população. O SUS ele falta ter uma gestão melhor, porque na teoria ele é perfeito, ele é igualdade para todos, tem vários planos de atender cirurgia, tudo que a população necessita, porém não chega às filas, as pessoas morrem esperando na fila, não tem. Tudo tem uma dificuldade para tudo, entendeu?
atendimento, para médico, para remédio. Tudo está difícil. Manutenção das unidades de atendimento, cuidar delas, entendeu? E cuidar dos hospitais, gente, porque o povo continua sendo mal atendido. Falta verba, eu acho, né? Eu acho que falta verba, falta dinheiro para isso. Precisam contratar mais funcionários capacitados em realmente estar exercendo sua função, que é cuidar da população. Se você hoje em dia não tiver um plano de saúde para se resguardar, ainda mais para um idoso e uma criança, você vai morrer esperando a saúde pública. Eu acho que falta muita coisa, né? Embora que eu entenda a importância do SUS e defenda. Porque sem o SUS, o que seria da saúde de milhões de brasileiros que dependem única e exclusivamente do SUS? E na sua cidade, qual seria a demanda mais urgente? Eu acho que seria abrir mais policlínicas. O São Gonçalo é um município que tem muito número de habitantes. E o número de clínicas não comporta o número de habitantes que tem lá, impossível. São poucas unidades de saúde para a população que habita lá em Duque de Caxias. Eu acho que é mais urgente o atendimento especializado. Porque eu acho que, bem ou mal, você recorre a um pronto-socorro, a uma emergência, você tem um atendimento. Mas quando você precisa de um atendimento especializado, você tem grandes dificuldades, não é? E a quem a gente reivindica isso tudo? Enfim, o governo, né? Primeiro, aos gestores do sistema, não é? São o município, o estado e a União, né? Eu acho que o primeiro passo é começar pela população também exigindo, né? Porque na maioria das vezes as pessoas reclamam muito e não dá a iniciativa. Porque eu acho muito importante também a interatividade da população, né, de acompanhar todas as transformações e principalmente cobrar também as pessoas que têm autoridade de fazer essa mudança. Então, a gente procura o governo, que é o que a gente tem que cobrar. Só que a gente não cobra. A gente dá muito mais importância para o futebol, a gente dá muito mais importância para outras coisas e a gente fala que política e religião não se discute. Está errado, se discute. Eu acho que é uma questão da prefeitura mesmo. Eu acho que a população tem que ser chamada pela prefeitura, pelos estados, pela União, a opinar. Essas conferências, antigamente não tinha conferência estadual, conferência municipal, conferência nacional. Tem que voltar a ter, gente. O povo tem que ser ouvido. Você já ouviu falar da Conferência Nacional de Saúde? Já ouviu esse nome? Não, nunca ouvi, não. Nunca ouvi dizer. Não sei. Olha só, você que está em casa e não sabe se vai conseguir ou não tem como participar de nenhuma das partes dessa conferência municipal que já está em andamento aí, participa aqui do programa, manda uma pergunta, um comentário, tira suas dúvidas, participa que esse é o momento. Pigato, antes de eu trazer já a participação da audiência, eu queria fazer um comentário, queria trazer para você também comentar uma fala da reportagem, as últimas falas ali da reportagem, né? Precisa voltar a ter conferência de saúde. O alcance das conferências ainda está muito dentro de um grupo que somos nós, que somos AbraSUS, que queremos discutir o SUS, né? Assim, no Canal Saúde é uma pauta principal e prioritária, mas a gente não vê falando disso na grande mídia com o destaque necessário, né? Mostrando para a população que está se iniciando esse processo. Enfim, como é que a gente faz para furar essa bolha e fazer esse processo democrático ser acompanhado de fato pela população brasileira, que está na rua, inclusive, reclamando que acha que não tem mais conferência, né? Que nunca mais ouviu falar em conferência e nunca deixou de ter, né? Na verdade, como a gente está em alguns anos, né, com muito ataque à participação, à democracia participativa, realmente muitas conferências que antes aconteciam em maior número, né, e mais temas, inclusive, de todas as áreas, vamos dizer assim, né, não só da saúde, mas educação, transporte, cidades, enfim, cultura, várias outras áreas, né, que existiam conferências em todo o país, elas deixaram de acontecer. Especialmente depois do golpe de 2016, houve uma criminalização, né, da democracia participativa, dos movimentos sociais, do movimento sindical, né, e isso acabou influenciando também essa sensação, e que na verdade não é uma sensação, porque realmente não estão existindo mais conferências como existia antigamente. A prática da democracia participativa, desde
a Constituição Federal foi garantida, mas especialmente no início dos anos 2000, aí, anos 90, anos 2000, que a gente ouvia falar e tinha muito processo de participação. Essas pessoas aí que a gente está ouvindo os depoimentos são pessoas que participaram desses processos, com certeza, lá atrás. Como isso deixou de acontecer, as próprias conferências de saúde ficam como se fosse algo poucos, né, das poucas ainda que acontece. Então, existe todo um trabalho que precisa ser feito de que a gente precisa voltar a valorizar, né, os processos de conferência. Acredito que a eleição do presidente Lula, que foi justamente uma das pautas principais, foi a retomada da democracia participativa, a valorização dos conselhos e a retomada das conferências. Isso vai ajudar com que a própria Conferência de Saúde tenha uma participação maior. Além, obviamente, do trabalho de base que a gente precisa ter, dos movimentos, das entidades, né, que estão no dia a dia das pessoas. Eu represento no Conselho Nacional de Saúde a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Então, a tarefa nossa, de quem está lá nas associações de moradores, nas uniões, nas federações de moradores, é mobilizar a população para estar participando das conferências, para além de quem representa as entidades nos conselhos. Então, acho que a gente precisa fazer isso, ou furar a bolha que a gente conseguiu, por exemplo, na época da pandemia. Nunca o Conselho Nacional de Saúde, não sei se o Socorro, quando foi presidenta do Conselho Nacional de Saúde, alguma vez falou nos canais tradicionais, vamos dizer assim, de TV, né? Mas a gente conseguiu falar várias vezes, porque a temática da pandemia e a forma como a gente dialogou diretamente com a sociedade, a gente conseguiu furar essa bolha. Agora, quando vem a pauta de conferência, daí não tem mais espaço. Então, a gente precisa trabalhar muito na comunicação colaborativa. A gente está, inclusive, chamando todas as entidades, movimentos, conselhos, quem quiser participar da comunicação colaborativa para ajudar a fazer com que o processo de conferência chegue a todos os territórios e que as pessoas possam participar efetivamente. Oswaldo, eu já passo para você. Deixa eu só ouvir a Socorro, porque o Pigato citou a Socorro, se quiser comentar. E também já aproveitando, Socorro, trazendo aqui uma participação da audiência. O Maurício Kog mandou para a gente via Instagram. Só conselheiros podem participar da conferência? E é interessante a gente falar também, é possível, na etapa nacional, lá em Brasília, uma pessoa entrar, acompanhar, ou nas etapas estaduais e municipais, nas etapas municipal e estadual? Só lembrando que a gestão em que eu estive na presidência, a gente tinha pautas muito desafiadoras, porém um esforço enorme de transformar a pauta da saúde numa pauta positiva, né? Por exemplo, tivemos programas como Mais Médicos, tivemos toda a construção do Saúde Mais 10, que mobilizou milhões e milhões de assinaturas a favor do orçamento, das fontes mais permanentes de financiamento do SUS. Então, a gente tinha uma pauta positiva. E predominava muitas vezes na imprensa mais comercial, corporativa, as pautas negativas, né? Então, era sempre muito mais uma ênfase nas pautas, nas ausências, nas contradições, do que, na verdade, na potência e no esforço da sociedade, dos gestores e dos trabalhadores de fazerem com que o SUS funcionasse efetivamente. Dizer que, concordando também com o que o Pigato traz, eu acho que a gente também enfrenta uma disputa de narrativas, né? Se para nós democracia cidadã é exatamente este desenho de participação, de espaços políticos, de construção de consensos, de debate, de argumentos, de deliberações coletivas para a tomada de decisão de governos, a gente tem convivido também nos últimos anos com um discurso antagônico que diz exatamente que política é para poucos, que nega as instituições republicanas e que nega esses espaços. Então, a gente não está só numa disputa política de projeto de sociedade, que inclui, inclusive, o uso do orçamento público a favor das necessidades da população. A gente também faz uma disputa de narrativas, uma disputa simbólica, porque fomos criminalizados do ponto de vista deste direito político de participação, sem falar que houve um deslocamento também do sentido da democracia no nosso país. Em relação à pergunta do nosso ouvinte, na etapa municipal e todas as etapas,
é importante ter a participação mais ampla e representativa possível da sociedade civil. Conselheiros e conselheiras são todos atores construtores do SUS, tanto os que têm uma participação direta, quanto também aqueles que são usuários ou trabalhadores que têm uma participação no cotidiano. O que acontece? Na etapa municipal, ela deve ser o mais amplo possível, aberta à comunidade, aberta à participação das pessoas nos seus bairros, nas suas comunidades, às várias organizações. Por isso que ela é bastante importante, né, neste momento da etapa municipal, porque a gente tem que estar pensando as conferências num movimento mais ascendente, né, do município, da comunidade, do território do município para a escala estadual e depois para a escala nacional. Então, no âmbito municipal é extremamente aberto e é importante que vocês cobrem do Conselho Municipal e da gestão local essa potência que é a mobilização mais nessa escala de participação. É também importante dizer e observar como é que a sociedade civil se organiza. O Oswaldo é tanto trabalhador da saúde, ele também é dirigente de uma entidade sindical. Por ser trabalhador da saúde, ele representa no Conselho Municipal de Saúde segmento de usuários, porque certamente ele tem outra forma de organização comunitária, assim como é o Pigato e outras organizações. Tem várias redes, tem várias articulações, mas tem de fato algumas que não conseguem ter uma organização mais orgânica, né, que consiga influenciar e atender determinados critérios. Eu acho que a Conferência Livre, e o Pigato pode trazer mais detalhadamente ainda essa estratégia de participação, as conferências livres, elas têm mobilizado diferentes segmentos. Eu chamo a atenção, por exemplo, da população em situação de rua, da população LGBTQIA+, dos estudantes, dos profissionais de saúde. Então, tem várias estratégias. Agora, qual é o desafio? Fazer com que esse tipo de participação, organizado de forma mais livre, sem tanto regramento do regimento das conferências, de fato possa incidir, repercutir tanto nas propostas das conferências quanto nas suas deliberações. Mas, com certeza, esse também é um arranjo que já vem cada vez mais sendo aprimorado pelas conferências que estão aí planejadas. E até um estímulo também para haver uma organização social, né, Oswaldo? Vou te trazer espaço para você poder comentar tudo isso que foi dito, mas eu deixei uma perguntinha aqui para você, da Simone Costa. Ela é de Lauro de Freitas, na Bahia, e traz uma pergunta sobre as conferências municipais, que eu acho que você pode refletir aqui com o Rio de Janeiro. Sou conselheira de saúde e estou representando usuários. Como vão ser as etapas municipais? E aí, até fazendo um comentário, a gente verificou, a nossa produção buscou conferências municipais já na etapa municipal acontecendo Brasil afora, e a gente não localizou, de fato, o processo, né, o evento Conferência Municipal de Saúde. A maior parte dos municípios está preparando para fevereiro, ali, ao longo do mês de fevereiro, né? Depois queria que você também comentasse isso, Pigato. Então, queria que você respondesse à telespectadora e também ficasse à vontade para fazer os comentários das falas anteriores aí. Perfeito. O que o Pigato acabou de explicitar, e a Socorro, isso é um fato real, né? Nós tivemos, de 2016, depois do golpe da presidente Dilma para cá, uma tendência a destruir o SUS, ou seja, eles queriam acabar com o SUS, apesar do SUS ser através de uma lei, né? A Lei 8080 e a Lei 8080 de 90 e a Lei 8.142. Eles tentaram acabar, não conseguiram porque nós resistimos a esse processo. E, evidentemente, houve um afastamento dos usuários das conferências. Porque é verdade, hoje nós temos esse processo de trazer as pessoas para participar das conferências, porque a conferência ela é aberta, ela não é uma conferência fechada só de conselheiro, não. Nós acabamos de fazer uma conferência distrital de saúde da P331, aqui, que pega Bom Sucesso, Penha, Ramos, um grande complexo que
tem para mais de 200 pessoas, certo? Entre funcionários, né? Trabalhadores de saúde, usuários e gestores. Por quê? O usuário é 50% da conferência e 25% de trabalhadores e 25% de gestores. Portanto, nós, usuários, somos a grande maioria nas conferências. Mas, por conta desse processo que nós passamos, ainda bem que conseguimos passar, vamos, evidentemente, trazer essas pessoas para que essas pessoas possam participar da conferência, que ela é livre, aberta, a conferência municipal, a conferência estadual, a conferência nacional e a conferência distritais. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é o único estado que tem 10 conferências distritais, que é as conferências locais. As conferências locais. E essas conferências, que acontecem nos territórios, trazem as pessoas para a conferência. Agora, essa dificuldade realmente atrapalhou e está ainda atrapalhando. Em relação à pergunta da Simone, é verdade. Nós estamos, alguns, né, por conta desse processo que nós passamos, da pandemia, aquela coisa, passamos não. A pandemia continua e cada vez pior. Cada vez pior. Esse processo da pandemia atrapalhou e atrapalhou muito. Por quê? Porque agora nós começamos a fazer as conferências distritais, para depois fazer a conferência municipal e aí seguindo até a conferência nacional. Nós aqui, por exemplo, do distrito, nós tivemos até agora 6 conferências, era para terminar, as 5 conferências era para terminar as 10, esse ano ainda. Mas, infelizmente, por conta de agenda, não conseguimos fazer, vamos fazer para o próximo ano mais 5 conferências, que é justamente para poder iniciar. Mas é um processo muito interessante, né? Porque quando a gente vê em Brasília aquela conferência enorme, quanto que já foi discutido, né? Em cima das diretrizes propostas, do tema proposto, e aí é muito interessante realmente quem se interessa pela saúde pública, melhor perguntar quem não se interessa, né? Mas buscar participar, porque é um movimento bonito, né? Muito, muito lindo. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco nós vamos a Petrópolis verificar como está o andamento da Conferência Municipal de Saúde lá. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Oswaldo Sérgio Mendes, conselheiro municipal de saúde do Rio de Janeiro, representante do segmento de usuários. E participando da conversa remotamente, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, e Maria do Socorro de Souza, pesquisadora da Fiocruz Brasília. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas e seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 e pelas nossas redes sociais. O que acontece ainda antes da realização da Conferência Municipal de Saúde? Em Petrópolis, reuniões distritais já dão o tom do que a cidade vai levar para as próximas etapas. Na cidade de Petrópolis, os preparativos para a 17ª Conferência Nacional de Saúde ainda vão começar. Por enquanto, os debates nas reuniões mensais giram em torno das questões que afetam a qualidade da saúde pública da região. Por exemplo, se eu não me engano, foi a penúltima reunião, houve algumas demandas com postos de saúde de um bairro, onde estava com ausência de um profissional, estava de limpeza, de médico, com algumas demandas de melhorias na unidade, e que foram discutidas em reunião, como as reuniões, normalmente elas têm a presença do secretário de saúde, pessoas do governo, porque tem que ter a paridade. Essas demandas foram prontamente atendidas, independente de notificação, independente de comunicação direta à secretaria. A gente aprende a ver as demandas, tá, da população e vai passando para os cargos superiores para poder estar tomando providências e fazendo. O Conselho, ele aproxima mais a sociedade civil do governo, tá? Isso é uma coisa importantíssima.
Os conselheiros têm um papel fundamental no dia a dia da gestão, mas para além disso, acho que tem uma importância fundamental que é a questão da participação social, da democracia, da consolidação dessa democracia, garantido pela nossa Constituição de 88. Há 10 meses, a cidade de Petrópolis viveu uma das suas piores tragédias. Chuvas intensas provocaram deslizamentos e alagamentos. Foram mais de 230 mortos. E a saúde pública foi fundamental para o atendimento às vítimas. E o Conselho, que conta com representantes do governo e de diferentes segmentos da sociedade civil, também atuou durante e depois da tragédia. Porque houve um número muito grande de pessoas em contato com as águas. Então, houve um número muito grande de pessoas adoecidas e o Conselho atuou nos meses seguintes para conseguir adequar o atendimento a um número de pessoas que estavam precisando para uma demanda que não era uma demanda do município. Os conselheiros vivem num território, né? Vivem perto da população, usam transporte público, né? Têm o seu trabalho e conseguem dialogar no seu dia a dia, né, com aqueles problemas que são decorrentes dessas duas tragédias socioambientais que nós vivemos. Petrópolis conta com 48 postos de saúde da família, além de unidades de pronto atendimento e hospitais para atender a mais de 300 mil habitantes. E até hoje, a cidade enfrenta desafios trazidos pela tragédia, como o aumento no atendimento de pacientes em busca de tratamentos voltados para a saúde mental. As dores físicas, eu costumo dizer, né, os machucados físicos você consegue curar, mas as dores da alma levam, às vezes, muitos anos para você poder resolver esses problemas. E eu tenho certeza absoluta que a gente, em Petrópolis, tem um grande desafio, né, e com o apoio dos conselheiros e com a identificação disso, fazendo diálogo, através das reuniões dos conselhos, a gente consegue apontar efetivamente para onde a gente precisa ir para tentar atender a população, principalmente nessa questão da saúde mental, que não envolve somente adultos, mas muitas crianças também. Estou aproveitando já para te deixar à vontade para fazer comentários que a gente ficou falando aqui no intervalo. Eu queria trazer uma fala da Érica, conselheira aqui nessa matéria que passou agora. Ela fala que as reuniões têm a presença do secretário e muitas demandas chegam direto para o secretário de saúde, pulando uma série de etapas burocráticas, ou seja, é um encontro da gestão com as demandas que chegam para o Conselho de Saúde, né? Qual é a importância disso? Acho que os conselhos, cada vez mais, eles precisam cumprir um papel de ter essa sintonia, o canal direto, como se chama, e a experiência dos conselhos locais, dos conselhos distritais, principalmente nas cidades médias e grandes, é mais importante ainda. A gente conhece experiências fundamentais que, inclusive, a gente tem uma publicação que eu recomendo que as pessoas acompanhem lá no site do Conselho Nacional de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, de experiências exitosas no enfrentamento à pandemia realizada por conselhos municipais, locais e, obviamente, conselhos estaduais e o Conselho Nacional coordenando esse processo. Então, a gente, quando tem mais proximidade, quando a gente está no dia a dia e não fica, como eu digo, sentado numa cadeira, atrás de uma mesa, dentro de uma sala fechada, as condições da gente transformar a realidade é muito maior, né? São muito maiores. E a gente estava comentando agora há pouco, aqui no intervalo, como tu já entregou aí, né, que é sobre por que as conferências estão acontecendo, sendo marcadas mais para o período do ano que vem, porque as conferências municipais, elas acontecem de novembro a março do ano que vem. Por mais que tenha sido convocado em outubro do ano passado, muitos municípios estavam realizando as conferências da saúde mental, que a gente está em processo, né, da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E o orçamento ele tem que ser previsto de um ano para o outro. E como esse ano também foi um ano eleitoral, né, que a gente ficou aí até o final do mês passado com o processo eleitoral, as pessoas se envolvem, as pessoas participam, né, do dia a dia também das questões políticas. Então, a maioria dos conselhos que está chegando para nós, a informação, a partir de uma reunião que a gente fez, inclusive, né, o Oswaldo estava aqui em Brasília, quando a gente fez uma reunião agora, umas 2 semanas atrás, a Socorro participou, porque inclusive o GT da Transição foi lá participar, acompanhar e ouvir também os conselhos estaduais e os conselhos de capitais e as secretarias executivas, né, onde a gente pautou a 17ª, pautou a atuação do controle social, analisamos o cenário do momento e os desafios que a gente tem pela frente, e as informações que têm chegado para a gente é que a maioria das conferências estão sendo marcadas no mês de março.
justamente porque tem, inclusive, o Carnaval, fevereiro, e a maioria dos municípios estão prevendo no orçamento a realização para o mês de março. Mas a gente tem que continuar mobilizando, porque a gente também sabe de muitos municípios, secretarias municipais que não querem marcar conferência, porque não concordam com o processo de democracia participativa. E a gente precisa pressionar para que aconteçam as conferências, seja através das secretarias, dos conselhos municipais, e aonde, inclusive, os conselhos não estão atuando fortemente, que a própria sociedade se organize, cobre e faça com que aconteçam as etapas municipais, para que a gente tenha as etapas estaduais nos estados, no Distrito Federal, para chegarmos em julho numa grande Conferência Nacional de Saúde. E aí, Socorro, pensando aí nessa fala do Pigato, né, de que muitos municípios não querem realizar a conferência porque não estão de acordo, a gente escuta na matéria, né, o gestor que gosta dessa participação do controle social, que acha que isso é um facilitador, né, é um diálogo direto com a população. Como é que esse diálogo chega na Conferência Nacional, lá na última etapa, para se transformar em política pública? Isso é uma boa pergunta. Dizer primeiro que eu quero elogiar bastante tanto as escolhas dos entrevistados e entrevistadas, as perguntas feitas, mas também é muito gratificante ver o nível de consciência, ainda que individual, das pessoas que responderam as perguntas, colocando com muita precisão a situação de saúde do seu município, aí no caso Rio de Janeiro. Dizer o seguinte, a gente já falou do contexto, né? Não dá para falar de democracia participativa sem olhar criticamente o contexto. E o contexto é sempre de disputa desde a redemocratização, mais ainda agora com o pensamento ultra-neoliberal que predomina aí as forças hegemônicas da sociedade. Segundo, a gente já falou aqui da forma como a sociedade civil se organiza. Já falamos também como é composto os conselhos e o fluxo também ascendente das conferências dos municípios para os estados, dos estados para a nacional. Tem um aspecto importante que é relevante a gente destacar aqui, que é a natureza da política de saúde ou das políticas sociais. No caso da política de saúde, ela é uma política redistributiva, ou seja, ela é uma política de Estado onde o Estado tem a obrigação de atender as necessidades da população, principalmente garantindo que este direito seja tratado de forma igual para todo e qualquer cidadão ou cidadã. Então, a gente está lidando com uma política social de Estado, tá certo? De natureza redistributiva, e que a gente saiba que o orçamento ela é paga com dinheiro que a gente, de forma indireta, paga os impostos, o Estado arrecada esses impostos e redistribui em forma de serviço para atender a necessidade de saúde da população. E a conferência também ela é mais ou menos referenciada nos processos de planejamento da política pública. Então, com a conferência, a gente analisa, avalia, faz um diagnóstico da situação de saúde em vários níveis, a gente delibera diretrizes para que possamos incidir no planejamento, no caso, no Plano Nacional de Saúde, ou no Plano Estadual, ou no Plano Municipal de Saúde. Depois que as conferências são realizadas, o que for aprovado dentro das grandes diretrizes, é preciso que o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e Municipal de Saúde também aprove essas diretrizes e apresente em forma de relatório para a gestão, no nível de competência de cada um, para que essas deliberações sejam consideradas tanto para o plano de saúde do município, do estado e da União, quanto também no planejamento. Essa é a grande dificuldade que a gente ainda tem. Primeiro, de incidir no planejamento das instituições públicas. É importante que, aí é onde entra a grande experiência brasileira do planejamento participativo e o orçamento participativo, e que desde algumas iniciativas dos anos 90, a gente teve digamos assim, um desestímulo ou uma interrupção na forma de fazer essa estratégia, desenvolver essa estratégia. Espero que o governo Lula a retome e acho que o modelo de transição
em sendo participativo e uma sinalização no debate eleitoral de que o planejamento e o orçamento participativo voltariam para todas as políticas, é possível que a gente consiga na saúde incidir de uma forma mais efetiva, considerando que uma das principais experiências de democracia participativa, planejamento participativo, tem um histórico na saúde pública brasileira. Então, eu acho que falta essa efetividade, que as deliberações e o relatório influenciem de fato nos planos de saúde e que a gente ainda continue, como controle social, contribuindo para o planejamento e, mais ainda, como o planejamento é feito para os 4 anos com recortes anuais, inclusive definindo prioridades de orçamento, é extremamente importante que o Conselho e outras organizações da sociedade acompanhem a sua implementação e avaliem a sua implementação. Eu acho que é esse outro grande debate para que possa valer o que é deliberado nas conferências. E aí uma coisa muito interessante de se falar, Socorro, é que essas pessoas que a gente entrevista nas ruas, elas são buscadas aleatoriamente. Assim, aqui no Canal Saúde a gente percebe que com o processo da pandemia, houve, sim, um olhar mais atento para a saúde pública, né? Um outro comentário que eu queria fazer com você, Oswaldo, é que as etapas da conferência, desde das distritais, essas etapas é um processo, né, todo registrado em diário oficial, em ata, em protocolos. Isso é super importante, né? E a gente teve ali uma fala no primeiro bloco, que para o SUS ficar melhor, é importante que a população o respeite. Você é um conselheiro, representante dos usuários, mas também um profissional de saúde. Eu queria que você brevemente contasse para a gente como é que você foi se envolvendo com isso até se tornar um conselheiro que vai para Brasília, discute com um grupo de trabalho da saúde, da transição. Como é que é brevemente a sua história para a gente, Oswaldo? Perfeito. É uma história longa, evidentemente, mas como precisamos fazer brevemente, o tempo é curto, evidentemente, desde o início das conferências, que era a SUD antigamente, eu venho participando até por conta que estou como trabalhador da área da saúde. E achei interessante naquela época que a gente deveria participar das conferências para dar mais legitimidade à política pública de saúde. E foi a partir daí que eu fui me envolvendo cada vez mais. Hoje eu estou dentro de uma instituição que é o Sindusprev, que é um sindicato de trabalhadores de saúde, certo? E também estou do movimento social, que é o Movimento Negro Unificado, MNU, e aí a gente vem travando essa discussão, inclusive com a questão da saúde da população negra, que não tinha naquela época a questão da saúde da população negra nas conferências, enfim, na saúde como um todo. E hoje nós temos tudo isso. Aí isso cada vez mais me envolve, cada vez mais, e eu estou aqui. Que bom. A Socorro pediu para falar. Eu ia até jogar uma questão para você, Socorro, a respeito de uma coisa que você falou com a nossa produção antes do programa, a respeito das ausências que precisam ser observadas, né? Das populações vulneráveis e do que isso representa num processo de conferências de saúde, né? Eu fico muito emocionada, né, por conta, ao compor o GT da transição, o GT Saúde na transição, nós tínhamos 4 ex-ministros, nós tínhamos a nossa presidenta da Fiocruz, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Pigato, nós tínhamos a Frente pela Vida, nós tínhamos parlamentares. Então, qual seria a minha contribuição? Eu me dispus mais a olhar nas ausências, que tinha a ver totalmente com as prioridades também do programa de governo do presidente Lula eleito, onde as questões das filas, principalmente filas para especialidades médicas, exames, tratamentos, consultas especializadas, a questão também ainda da Covid, né? Ainda a questão da Covid, eu acho que eu travei, né, gente? Gente, a tua imagem está travada, mas eu estou te ouvindo, Socorro. Estou congelada. Pronto, voltou. Faz parte. Desculpa. Eu acho que aqui, mas enfim, mas para dizer também que, então, as filas, principalmente de procedimentos, consultas, exames especializados, a extensão, alongamento e as consequências ainda da pandemia de Covid-19,
o orçamento público, recompor o orçamento da saúde, porque o orçamento de 2023 não condizia com as necessidades básicas, como, por exemplo, assistência farmacêutica, com ênfase na farmácia popular, os próprios contratos para garantir a oferta de serviços às populações, principalmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade, e aí um recorte muito expressivo da saúde da mulher, da saúde da criança e de populações como a população negra. Nós tivemos nós fizemos várias escutas. Eu vou dividir um pouco essa fala com o Pigato pelos nossos tempos e pela nossa importância também no Conselho, no GT. Mas assim, nós fizemos várias escutas, tanto as escutas de organismos de controle público, como o próprio Tribunal de Contas da União, como também agências de vigilância, como é a Anvisa, para escutar também um ponto de vista da direção da Anvisa em relação a essas questões prioritárias da agenda de governo. Nós escutamos também prestadores de serviços, operadores de planos privados de saúde, algumas categorias profissionais, como, por exemplo, da enfermagem. Escutamos o Conselho Nacional de Saúde, com ampla representação dos estados e municípios, e ouvimos uma série de segmentos populacionais que, com certeza, ficaram mais afetados, seja pela crise sanitária, seja pela crise política, que este governo nos levou, principalmente desmontando a estrutura do Ministério da Saúde. Então, ficou muito forte em todos os segmentos que nós ouvimos, foram mais de 35 escutas ativas com esses atores, né, consultores do SUS e demandantes do SUS. Todos esses segmentos disseram que era preciso que o Ministério da Saúde voltasse a coordenar a política de saúde no Brasil. E ontem o nosso coordenador do GT Saúde, Quioro, disse exatamente o seguinte: olha, não acabaram com o SUS porque a gente tem um sistema estruturado em várias escalas com profissionais e gestores que cumpriram com a sua responsabilidade, mas o Ministério da Saúde está totalmente desmontado. Então, isso implica, sim, né, numa coordenação, e a gente viu isso muito nitidamente no processo de enfrentamento à pandemia. Que tanto é que algumas regiões criaram até consórcio para poder fazer cumprir o papel constitucional de que a saúde é dever do Estado, direito de todo cidadão. Então, a gente escutou vários segmentos, patologias, pessoas com deficiências, indígenas, vítimas da Covid, organizações que defendem a saúde da população negra. E um grande debate que a gente teve, encerrando aí essa minha consideração nesse momento, foi exatamente de reconhecer a necessidade do governo Lula enfrentar o racismo. E não só o racismo na saúde, mas enfrentar o racismo em toda esfera, estrutura de governo. E a luta antirracista, ela precisa, no caso da saúde, ela ser encarada como um determinante social da saúde, porque quem mais morreu durante a Covid foi a população negra, foi quem mais também teve uma desassistência nos últimos tempos, foi a população negra periférica ou mesmo a população do campo, a população rural, e sem sombra de dúvida, quando a gente olha os últimos indicadores de saúde, como mortalidade materna, nós tivemos um aumento significativo de morte materna no Brasil, principalmente de mulheres negras. Importante olhar para essa população, né, Pigato? Eu queria trazer, a gente já está caminhando aí para o finalzinho do programa, mas acho importante a gente falar sobre essa participação. Na 16ª conferência se percebeu, através de pesquisa, uma grande renovação dos conselheiros e dos delegados participantes, né? O que você tem como expectativa para esse ano e que resultados você espera ver nessas demandas que já vêm surgindo das conferências municipais? A gente quer mais participação de pessoas que nunca tiveram em conferência nacional, como houve na 16ª, 8ª mais 8. Para isso, estamos trabalhando a conferências livres. Tem a possibilidade de termos 600 pessoas delegadas de conferências livres. A gente não tem como detalhar tudo aqui. Tem um material, uma cartilha que a gente fez, que aqui fica contramão, fica... acho que, não sei se o pessoal acha que fica... Dá para ver, tá ótimo. Mas está no nosso site, o pessoal pode colocar aí, para as pessoas entrarem lá, tem uma área específica falando de tudo sobre a 17ª,
sobre as etapas, documento orientador, regimento, regulamento, como as pessoas podem participar, divulgar, participar também da comunicação colaborativa, e para dizer que todo esse trabalho que a gente teve no GT sempre ficou muito explícito, que ali já estava fazendo diagnóstico, apontando ações imediatas para os primeiros 100 dias do governo, né, questões que têm a ver com organograma, com revogação de portarias, decretos, mas não substitui o que vai acontecer, que é o Plano Nacional de Saúde a partir da conferência. Nos municípios tem os planos municipais, nos estados, os planos estaduais, que também vão ser elaborados agora no próximo ano. E a nível nacional, o Plano Nacional de Saúde, que a partir dos resultados da conferência a gente vai influenciar no plano plurianual, ou seja, orçamento, o que vai ser de recurso colocado no SUS a partir de 2024 até 2027. Então, a importância das pessoas participarem é que, além da gente falar, além da gente criticar, da gente querer melhorias, a gente tem que estar discutindo o que vai estar no orçamento, que a gente sabe que o SUS, nos últimos anos aí, depois da emenda constitucional 95, perdeu mais de 60 bilhões de reais, o que está sendo colocado para a PEC da transição, para a PEC do Bolsa Família, que a gente precisa que seja aprovado no Congresso Nacional, se possível ainda essa semana, para garantir todas as condições de repor parte do recurso que foi perdido, que é os 22,7 bi, que nós apontamos no Conselho, que o grupo de transição também apontou e que foi assimilado pelo governo de transição e que está na PEC. Nós precisamos depois ter a devolutiva, que era uma proposta que nós tínhamos na 16ª e que por conta da pandemia nós não conseguimos fazer, e a gente precisa fortalecer a rede de conselhos e aquilo que a gente pode cada vez mais é fazer a mobilização. Só para dar um exemplo concreto, segunda-feira assumiu o presidente da Assembleia como governador interino do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma agenda com ele, com o Conselho Estadual, com conselhos municipais, com vítimas da Covid-19 e a secretária estadual de saúde. Para quê? Para exigir que se chame presidente da FAMURS, que é a Federação dos Municípios, o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, para que haja conferências municipais que ainda não estão marcadas no Rio Grande do Sul, sendo marcadas para o ano que vem. Então, isso tem que acontecer em todos os estados. A gente precisa pressionar para que a gente tenha uma grande conferência, e eu tenho certeza absoluta que teremos. Amanhã vai ser outro dia e a gente já está construindo esse amanhã a partir de agora. E o Canal Saúde vai registrar tudo. Osvaldo, olha só, eu encerro o programa com você, não por acaso. Me perdoem, Pigato e Maria do Socorro, eu acho que a representação dos usuários e dos profissionais de saúde, ela tem uma dignidade, uma importância nesse processo enorme. E eu queria encerrar o programa trazendo uma participação da audiência com uma pergunta para você que talvez você possa responder e te deixando à vontade aí para falar das suas expectativas desse processo da Conferência Nacional como um todo. O Rodinei, do Rio de Janeiro, mandou para a gente pelo WhatsApp. Parabéns pelo programa e pelo tema discutido hoje. Como estamos tratando de um tema amplo, porém focado na saúde de base, gostaria de saber por que se permite, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que as unidades básicas funcionem sem a participação, às vezes, de um único médico, ficando atendimento restrito a alguns profissionais de enfermagem. Isso é uma realidade local em vários lugares do Brasil, né? Justamente falta RH, muitas vezes, faltam profissionais de saúde. Você observa isso no Rio de Janeiro e como é que você vê isso sendo discutido nessa conferência? Perfeito. Esse é um fato que nós estamos vivenciando, que é a falta de recursos, né, humanos, por conta não só da falta do concurso público, nós não temos mais concurso público já há bastante tempo, e isso abriu brecha para terceirizar, e a terceirização é um processo caríssimo, caríssimo, e a partir daí a gente fica sem um profissional de saúde na ponta, principalmente o profissional médico, por conta desse processo que está se passando. Mas a nossa expectativa é que na conferência a gente consiga, né, já estamos em todas essas conferências que estamos fazendo, as conferências distritais de saúde, as propostas são evidentemente de buscar recursos humanos através do concurso público, para que nós tenhamos, de fato e de real, profissional, não só o profissional médico, mas o profissional enfermeiro, profissional, enfim, de todos a categoria, para que a gente possa ter o profissional ali para atender. Essa é uma expectativa que nós temos na conferência
não só a Conferência Municipal, mas a Conferência Estadual e a Conferência Nacional, para que a gente chegue tendo esse profissional para atender melhor, com qualidade e com respeito a nós todos, não só os usuários. Eu queria ressaltar aqui uma coisa importante, que eu estive lá em Brasília, nessa atividade que o Pigato mencionou, que foi 29 e 30 desse mês passado, de novembro. É muito interessante que nós tivemos com a equipe de transição do governo Lula. E uma das coisas que nós apontamos para o relatório do governo Lula, que o Pigato deve já ter entregue esse relatório, é que os leitos dos hospitais federais, principalmente aqui nessa nossa área, aqui que é o Federal de Bom Sucesso, que eles quase acabaram com o hospital, né? O hospital primeiro fechou as portas e agora pegou fogo, enfim, que os leitos sejam liberados para o município, justamente para poder atender o nosso povo. E daí fica a importância de se falar, de se ouvir quem está na ponta, né? Como disse o gestor na segunda matéria aqui do segundo bloco, né? Se ele não tiver esse contato com quem está lá na ponta, ele não vai saber desses problemas. Exatamente. Infelizmente eu tenho que encerrar esse programa, mas que bom, a conferência não se encerra aqui. A gente vai acompanhar de perto todo esse processo. Com certeza vamos estar com você de novo, Oswaldo. Acompanhar esse processo de base para a gente aqui no Canal Saúde é algo extremamente caro. A gente dá muita importância para isso. Que bom que você veio aqui para o estúdio para estar com a gente. Pigato, Maria do Socorro, muito obrigada pela participação importantíssima de vocês com a gente aqui hoje. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!